Olá! Hoje vamos estudar sobre notação científica, uma forma de escrever os números muito grandes ou muito pequenos de uma forma mais simplificada, usando as potências de base 10. Então, como usar a notação científica para reduzir um número muito grande ou um número muito pequeno? Muito simples, muito fácil. Vamos aqui ao exemplo 1. Nós temos aqui o número 5 bilhões e 700 milhões. Nós vamos fazer o quê? Primeiro, você deve assumir que temos uma vírgula aqui ao final do número, tá? Porque o número se encerra aqui e a partir daí não tem mais nenhum valor numérico visível. Então, assumimos que a vírgula está lá no final e nós iremos trazer, ou seja, deslocar essa vírgula até a posição desejada, ou seja, até que o número fique tão pequeno entre 1 e 9, tá? Então, veja bem, vamos deslocar aqui essa vírgula uma casa decimal, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa! Aqui, exatamente nessa posição, eu já tenho somente o número 5, que vai me sobrar aqui à direita da vírgula, e que é um número entre 1 e 9. Então, essa parte inteira do número, ela deve ficar sempre nessa proporção. Então, nós iremos escrever agora o número 5,7, tá? Porque a vírgula agora se deslocou para essa posição entre o 5 e o 7. E esse número vai estar multiplicando uma potência de base 10. Bom, mas 10 elevado a quanto? 10 elevado a quantas casas decimais, ou seja, quantos números essa vírgula se deslocou para chegar até essa posição. Então, vamos conferir. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa! Então, ela se deslocou 9 casas, ou seja, tem 9 casinhas aqui que estão preenchidas com esses números. Então, logo, o expoente do 10 será o 9. Beleza? Muito simples. Vamos para o exemplo 2. Nós temos aqui o número 6.000, que é um número pequeno, um número fácil e prático. Como transformar o número 6.000 em notação científica? Da mesma forma, nós assumiremos que no final do número temos uma vírgula e que essa vírgula vai ser deslocada para a esquerda quantas vezes for necessário. Nesse caso, nós vamos deslocar 1, 2, 3. Opa, aqui nós já temos um número menor do que 9. Então, ficará 6 vezes quem? Vezes 10 elevado a quantas vezes essa vírgula se deslocou? 1, 2, 3. Então, 10 elevado a 3. Perfeito. Lembrando um detalhe muito importante que, quando a vírgula se desloca para a esquerda, o expoente será positivo. Mas caso ela se desloque de forma contrária para a direita, o expoente terá que ser negativo, tá? Vamos para mais um exemplo aqui. Eu tenho 7.432.000. Novamente, nós temos então a vírgula o quê? Lá no final do número. Vamos deslocar essa vírgula aqui, ó, entre o 7 e o 4. Beleza. Mas daqui, do último número para até chegar ao 7, quantas casas decimais, quantos números essa vírgula teve que pular? Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, já sei que aqui nós teremos o 10 elevado a 6. Então, vamos escrever o valor numérico. Primeiramente, eu terei que 7,432 vezes quem? Vezes 10 elevado a 6. Perfeito! Olha que legal. Agora, vamos fazer o efeito contrário. Eu tenho a vírgula, que a vírgula já está mais à esquerda e ela vai ter que se deslocar para a direita. Então, a minha vírgula não está lá no final do número, ela está no início do número. Como que eu vou fazer agora para transformar em notação científica? Da mesma forma,
Nós iremos então, a vírgula está aqui, ela vai andar quantas casas para a direita? 1, 2, 3 e 4. Perfeito, chegou aqui, ó. Eu já vou ter 3 vezes quem? Vezes 10 elevado a quem? Agora o 10 vai ser elevado a quantas casas decimais a minha vírgula teve que pular aqui? 1, 2, 3, 4. Beleza. Então, 10 elevado a 4, só isso? Não. 10 elevado a menos 4. Por quê? Porque eu estou fazendo o caminho de volta agora. Eu estou indo com a vírgula para a direita. Beleza? Então, veja só. Novamente, nós temos aqui um exemplo na quinta questão, em que a vírgula está à frente do número, ela não está no final do número. Então, novamente, vamos deslocar essa vírgula para a direita. 1, 2, 3, 4. Opa, bem aqui ela já vai assumir o valor desejado, que seria um número. Então, ela tem que ficar à frente de um número que esteja entre 1 e 9. Então, eu irei parar por aqui, irei colocar 1,92. Beleza. 1,92 vezes quem? Vezes 10, porque sempre nós vamos colocar potências de base 10, elevado a quem? Então, quantas casinhas aqui a minha vírgula andou para a direita? Vamos conferir. 1, 2, 3, 4. Então, elevado a menos 4. Perfeito. Então, agora vamos fazer um exemplo em que nós temos um número que já está escrito na notação científica e nós iremos transformar ele na forma convencional. Como fazer isso? Como transformar esse número na forma convencional? Muito simples, muito rápido, muito fácil. Nós vamos primeiramente escrever aqui o número. No exemplo 6, nós temos 1,05. Então, eu irei escrever aqui 1,05. E nós iremos deslocar a vírgula. Como aqui eu tenho uma potência de 10 de expoente positivo, quando eu multiplico essa potência pelo valor numérico, a vírgula vai se deslocar, nesse caso, para a direita, ok? Então, veja bem, eu vou conferir aqui 3 casas para a direita. 1, 2 e 3. Opa! A minha vírgula ela vai sair dessa posição e chegará até a posição indicada. Como sobrou um espaço aqui em branco, nós iremos preencher com 0. Ok? Então, veja bem, agora a vírgula vai ficar no final do número e nós vamos ter como resposta aqui o valor 1050. Beleza, muito fácil, muito simples. Essa é a nossa resposta final aqui. Na questão 7, nós temos 8,23 vezes 10 elevado a menos 3. Então, agora, o nosso expoente, ele está o quê? Negativo. Vai ser o contrário. Nesse caso, quando eu multiplicar, a minha vírgula ela vai se deslocar para a esquerda. Então, repetindo aqui o número que nós temos. 8, vou colocar aqui no final porque nós vamos precisar de espaço para a esquerda. 8,23. Beleza? Então, ela vai se deslocar, a vírgula que está nessa posição vai se deslocar 3 casas para a esquerda. Então, vamos conferir. 1, 2 e 3. Então, a nossa vírgula ela vai ficar agora nessa posição. Observe que temos espaços em branco e esses espaços serão preenchidos com 0. Aqui, antes da vírgula, vou ter que colocar mais um 0 para poder segurar a vírgula, porque o número não pode começar simplesmente com vírgula, ok? O resultado final, então, será 0, quem? 0,0823. Beleza, esse é o nosso resultado final e muito fácil, muito simples de chegar nessa resposta aí.
Então, pessoal, vamos resolver agora uma questão que envolve notação científica, dessas questõezinhas que costumam cair nos vestibulares, no Enem, em alguns concursos aí afora. Então, a questão é a seguinte: as células da bactéria Escherichia coli têm formato cilíndrico, com 8 vezes 10 elevado a menos 7 metros de diâmetro. E o diâmetro de um fio de cabelo é de aproximadamente 1 vezes 10 elevado a menos 4 metros. Então, dividindo-se o diâmetro de um fio de cabelo pelo diâmetro de uma célula Escherichia coli, obtém-se como resultado. Então, vamos simplesmente dividir os valores que já foram dados aí no exercício e, já estudando sobre notação científica, fica muito simples resolver uma questão desse tipo. Então, vamos lá, o diâmetro de um fio de cabelo já foi nos dado aqui, que é 1 vezes 10 elevado a menos 4. Beleza. Então, aqui nós iremos dividir pelo diâmetro da célula que foi dado aí. Perfeito. Então, vamos colocar aqui o valor, que é 8 vezes quem? Vezes 10 elevado a menos 7, que é o diâmetro da célula. Perfeito. E aí, como é que vai ficar essa divisão? Tranquilamente, nós vamos dividir aqui 1 dividido por 8. Aí você vai se perguntar e você vai dizer, mas 1 é menor do que 8. Correto. Então, se você tiver dúvida em como fazer essa divisãozinha aqui, de 1 dividido por 8, você pode pegar e fazer, vou colocar aqui para você, 1, vamos dividir aqui, vamos fazer a conta, 1 dividido por 8. Então, como nós já sabemos, 1 é menor do que 8. Então, nesse caso, o que vamos fazer? Vamos colocar o 0 aqui no quociente e um 0 no dividendo. Agora nós temos 10 dividido por 8. E 10 dividido por 8 é quantas vezes o 8 cabe dentro do 10? Apenas uma vez. Então, vamos colocar aqui 1. 1 vezes 8 vai dar 8. De 8 para 10, faltam quanto? Faltam 2. Não é isso? Perfeito. Continuando a nossa conta, nós temos que 2 também é menor do que 8. Agora eu vou fazer o quê? Vou colocar um 0 aqui no resto. Ficou 20. Quantas vezes o 8 cabe dentro do 20? Bom, se eu multiplicar 2 vezes 8, vai dar 16. 3 vezes 8 já vai dar 24. Passou de 20. Então, naturalmente, nós vamos ter aqui o 2 no quociente, porque 2 vezes 8 é 16. E 16 para 20 restam quanto? 4. Ok, ainda dá para continuar a conta? Sim. Vamos colocar mais um 0 aqui. Não preciso mais colocar 0 no quociente? Não. Não preciso colocar vírgula? Não. A vírgula é apenas uma que você coloca lá no quociente. E depois que colocou, ela já te permite colocar quantos zeros forem necessários lá no resto. Então, nós temos agora 40 dividido por 8. Bom, 40 dividido por 8 vai dar quanto? Vai dar 5. Colocamos aqui o resultado. 5 vezes 8, 40. Para 40 sobram 0. Nada. Perfeito. Então, o nosso resultado aqui deu o quê? 0,125. Olha como está ficando bonito aqui. E agora nós vamos trabalhar as potências. Como nós temos aqui potências iguais, as bases são iguais, nós vamos efetuar aqui a operação da propriedade de divisão de potência, em que, quando nós temos potências com bases iguais, na divisão nós conservamos a base, quem é a base é 10, e fazemos o que com o expoente? Nós subtraímos os expoentes. Então, sempre nessa ordem, o de cima menos o de baixo. O expoente de cima é quem? Menos 4. Menos o expoente que está lá embaixo, que também está negativo, por isso vou botar um parêntese aqui, para ficar mais explicado para você. Beleza, então nós vamos ter aqui 0,125 vezes a potênciazinha que nós vamos fazer essa operação de números naturais aqui com o expoente. Então, aqui nós vamos ter menos com menos
que vai dar mais, ok? Então, eu vou ter aqui quem? Menos 4, observe. Menos 4, 10 elevado a menos 4 mais 7. Que vai dar o quê? Sinais diferentes. Menos com mais vai dar o quê? Menos. Então, eu vou subtrair e conservar o sinal do maior número. Perfeito. Então, o resultado final vai ser o quê? 0,125 vezes 10 elevado a 3. 10 elevado a 3, a gente sabe que é 1.000. E quando nós efetuamos essa multiplicação, a vírgula vai se deslocar para a direita. Então, efetuando aqui a multiplicação pela potência de base 10, nós vamos ter que 0,125 vezes 10 a menos 3 é o quê? A vírgula irá se deslocar. Vou mudar a cor aqui para você entender melhor. 3 casas para a direita. Então, vai ser 1, 2, 3. Então, a vírgula ela vai mudar de posição do lugar em que ela estava e vai estar agora no final do número. Resultado final, nós vamos ter 125. Esse aqui é o nosso resultado final da expressão, da equação que foi resolvida aí. Portanto, marcamos aqui letra A de abraço. E um grande abraço para você e até a próxima.